Marcos capítulo 11. Eu vou ler o versículo de número 23, 22 hasta el 22 y 23, es lo que yo voy a leer. Yo di el nombre para este tema, para esta prédica de hoy, de las esferas de la autoridad. E nós vamos a entender, eu vou fazer uma pequena introdução neste texto e depois, de maneira temática, eu quero falar com vocês sobre esta esfera da autoridade, hasta onde, já entendi, Deus nos deu a autoridade, Ele nos devolveu a autoridade para ir, pero hasta onde nós vamos? E se nós não sabemos hasta onde funciona a esfera de nossa autoridade, nós podemos passar a lo que é a manipulação, nós podemos passar a lo que não é, nós podemos passar a querer e desejar coisas que em verdade não estão aí e que depois nós, quando não las temos, vamos a echar a culpa a Deus, quando em verdade jamás tuvo que ver com isso. Tuvo que ver com talvez a falta de conhecimento e o exagero de creernos mais de lo que nós somos. Então, hoje nós vamos a equilibrar isso e falar sobre hasta onde vai a esfera da autoridade quando decimos somos cristianos, somos hijos de Deus e somos igreja. Então, é sobre isso que nós vamos falar. E em Marcos capítulo 11, versículo 22, há um texto que é interessante. Eu vou ler primeiro, a palavra de Deus vai dizer assim: tenham fé em Deus, respondeu Jesus. Les asseguro que se alguno le disse a este monte, quítate de aí e tira-te al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por isso les digo, crean que já han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Que texto, sim, minha gente. Que coisa increíble. Jesus, eu vou a contextualizar-nos. Se nós começamos a ler desde o princípio, vamos a ver que Jesus estava passando com seus discípulos frente a um árvore, e este árvore não foi encontrado fruto, e Jesus ele disse ao árvore para que ele pueda acercar-se desde a raiz. Imaginate pues, estão aqui? Imaginate pues, você está caminhando com Jesus. É que às vezes nós leemos e não entendemos a coisa. Pero imaginate que você está caminhando com Jesus, ele habla ou ressuscita muertos, el cojo empieza a caminar, el sordo empieza a escuchar, el mudo empieza a hablar, e tantos milagros e tantas coisas, multiplicações e todo isso. Pero de repente, a la mitad de este processo de discipulado, todos estão passando por uma determinada região e você mira Jesus, ele está falando com um árvore. Jesus, ¿sí o no? Él se vuelve a un árbol y dice que te seques desde la raíz. ¿Y sabe lo que sucedió en este momento por lo que nosotros leemos de la escritura? Nada. Yo imagino que los discípulos que estaban ahí, ellos quedaron así: ¿qué pasó con el maestro, mi gente? Tuvo alguma coisa aí louca que sucedeu, pero ele falou com o árbol, foi isso, você viu e tudo, e passaram. Pero a palavra de Deus, quando vuelve aí, em el versículo 20, mira el versículo 20, vai dizer assim: por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde la raíz. Jesus falou com a higuera, e quando não sucedeu nada, eu imagino que quedaram assim: que loucura, isso eu estou imaginando, que loucura, porque Jesus ha hecho isso, porque agora ele se dio para falar com o árvore, pero al outro dia se acostaram, durmieron e todo, desayunaram, comieron um huevito com salchicha e todo isso, e al outro dia quando começaram a caminhar com Jesus de novo, uma pessoa, mira a higuera, esta não foi a que ele falou ayer, mira que ela está seca e desde sua raiz. Neste momento, Jesus
entendiendo lo que está pasando en la mente de ellos, Jesús para enseñar algo. Ele vai dizer assim: tengan fé em Deus. Algumas pessoas vão dizer o que leyendo ou estudando este versículo é como se Jesus estivesse dizendo a ele: a fé que ustedes devem ter é a fé del mismo tipo de Deus. Não é apenas crer por crer, não é apenas falar por falar, não é apenas confessar por confessar, pero de la mesma maneira que Ele chama a la realidade as coisas que não são como se já fueran. Hagan lo mismo. Tengan la fe del tipo de Dios. Tengan fe verdaderamente en Dios, arraigada a Dios. E aí provável que havia monte en este escenario que ellos estaban. E Jesus habla: mira, yo les enseño algo a ustedes. Mira isso, se alguém que tem a fé del tipo de Deus, mira este monte e dice a este monte: érguete, assim érguete que dice, levántate e tírate al mar, e não dudar em su coração, pero cree que vai suceder lo que ele dijo, assim será, assim lo obtendrá. Sabe, eu creio que Jesus, ele não estava firmando como uma carta em branco e dizendo assim: se desejas helado, pide helado que vai aparecer. O que Jesus estava fazendo é dentro do contexto, ensinando para estes homens que há coisas que nós vamos a levantar as manos e agradecer, como foi na multiplicação de los panes e peces. Quantos recordam a isso? Ele apenas levantou e agradeceu. Há outras coisas que eu vou a pedir ao Padre e isso vai suceder, pero há outras coisas que nós vamos a dizer diretamente à montanha. Há alguém aqui comigo? Ei, há coisas que ustedes van a tener que mirar el monte delante de ustedes, e ustedes que já receberam a autoridade van a tener que dizer diretamente a este monte para que se remueva de este lugar. Eu não sei qual é o monte ou a montanha que apareceu em sua vida. Eu não sei quais são as circunstâncias que han aparecido em nossa vida, pero sabe que, mi gente, eu aprendi algo e eu vou dizer, isso ha transformado nossa vida a partir do momento que nós aprendimos a descer a la montanha. Há coisas em nossa vida que lo estamos aceitando, quando em verdade Deus já dijo: hable com ella. Aunque em alguns momentos vai aparecer uma loucura falar com um árvore. Há alguém aqui comigo? Eu les cuento, eu já contei essa história, mas há que repetir algumas histórias porque chegaram gente nova. Eu apenas havia casado com minha esposa linda, maravilhosa. E quando nos casamos, minha esposa estava em Belo Horizonte e eu estava em Rio de Janeiro. E eu estava arreglando as coisas 7 horas mais ou menos de viagem em bus. Nós estávamos como éramos noivos em distância, pero isso se durou apenas 7 meses, 9 meses, perdão, 11 meses, perdão. Que bueno que já bajou, minha gente, não está aqui. Protege-me. Mira, isso nos durou 11 meses, sabe? Amém, gente. Creyente se casa, se novia com propósito. Agora não tuvo glória a Deus nem nada. Mira. Pero es com propósito. Então, eu estava arreglando as coisas da casa e ela estava arreglando as coisas do matrimônio, da boda, porque íamos a casar em Belo Horizonte e já de uma passarmos a Rio de Janeiro. E eu apenas ia viajar. Eu viajei a Belo Horizonte 2 dias antes do matrimônio apenas. E aí esta carreira e todo, eu encontrando apartamento, que vamos fazer, e Deus obrando milagros. Matrimônio é milagro, minha gente. Sim ou não? A gente que quer dizer: ai, pastor, estou esperando que todo esteja listo para casar. Meu irmão, matrimônio é milagro. Vivendo milagros e milagros e milagros, e uma coisa impressionante. E aí nós nos casamos, glória a Deus, aleluia. Nos passamos a Rio de Janeiro. Fomos a viver, e as primeiras semanas que nós passamos a Rio,
estava chegando coisas em nossa casa, carras e todo, e aí poníamos as carras abaixo em el edifício, que era uma parte como frente à la calle, e eu creio que isso chamou a atenção de algumas pessoas, eu creio que foi desta maneira. E aí eu me acuerdo, mi gente, que um dia, minha esposa e eu, ao momento de acostar-nos, como a primeira ou a segunda semana de matrimônio, ao momento de acostar-nos, estávamos já conversando e todo, e falando que beleza, estamos casados, aleluia, estamos felizes, que bendição, falando. De repente minha esposa disse assim: amor, eu vi como alguém tentando entrar em nossa casa, de repente, de la nada. Eu percebi como alguém tentando entrar em este apartamento. E isso era um martes, eu me acuerdo, porque havíamos dado classe em um seminário e estávamos regressando, agotados, e fomos a descansar. E eu, meu amor, eu vi como alguém entrando em nossa casa, tentando roubar, entrar em nossa casa. De uma, nós nos pusimos sobre nossos pés, nos levantamos e começamos a falar ao árbol, como Jesus, uma loucura. Se alguém pudiera ver nossa casa nesta noite, à la meia-noite estava minha esposa e eu caminhando por la casa e dizendo: Satanás, aqui você não entra neste lugar. Nós frustramos todo o intento tuyo de entrar em nossas casas. Nós estamos, como se diz, ceñendo, ou estamos ungindo as puertas de nossa casa, e de aqui hacia adelante você não pode passar. Hablamos al árbol, mi gente, e nos acostamos. ¿Sabe por quê? Porque a oração nos hace descansar em Ele. A oração com fé e el afán não podem enquadrar em la mesma expressão. Não funciona. Hoje eu orei em fé, hoje eu estou afanado. Uma coisa não quadra com a outra. Oramos, ella tuvo esta impressão, nós começamos a declarar e nos fuimos a acostar, dormimos tranquilos. Chegou o miércoles, normal, já havíamos olvidado, tranquilos el miércoles. Al outro dia dormimos de novo. Chegou o jueves, nos fuimos. Passamos todo o dia relaxados, arreglando coisas da casa e todo, trabalhando em la igreja e tudo isso. E em la noite eu fui uma vez mais da classe em el seminário. Quando nós regressamos, era um edifício com 2 apartamentos apenas por piso. E nós não conhecíamos os vecinos, nenhum de eles. Estávamos novos aí. Jamás habíamos visto a vecina del mismo piso que nós. E quando chegamos, regressamos del instituto bíblico que eu estava dando classe, entramos por la puerta abaixo del edifício normal. Quando chegamos em nossa puerta, que eu fui a meter a chave para entrar, não tinha a coisa de la chave, havia um hueco. E eu fui poner a chave de amor, alguém está em nossa casa. Bajamos rápido, salimos correndo, bajamos a la calle. Eu chamei a la policía. E eu chamei polícia, mira, há alguém dentro de minha casa, porque para mim havia alguém allá, não havia a coisa, há alguém dentro de minha casa, e tudo isso, e chegou a polícia. Quando chegou a polícia, onde é? E eu estava com Carmen ao outro lado da calle, mirando se alguém ia sair por el edifício, para eu poner minha capa de Batman e ir allá. Aí eu estava esperando, ao outro lado chegou a polícia, e a polícia foi entrar. Qual é o apartamento? E eu, é o segundo piso, está o apartamento. Ele, pero tu tienes que venir comigo. E eu tive que entrar com os polícias, como película. Eu creio que era porque senão podia como acusar-lhe a eles de alguma coisa, não sei. Tu tienes que venir com nós. E quando chegamos em la puerta, ele não necessitou como pegarle a porta nem nada. Ele apenas bajou a parte onde nós sosteníamos, que eu não sei o nome, pum, e a porta se abriu. E eles começaram a entrar como película, mirando cada cômodo da casa. E aí quando entraram todo, mirando cada cômodo, 2 policias, eles vieram a mim e disseram: mira, não há nadie em la casa, pero tu casa, ella de verdade abriram e foram para roubar. Então você entra e mira se alguém lhe roubou algo, porque então vamos fazer o que tem que fazer. Se não roubaram nada, não há de lo que fazer. E eu entrei, comecei a ver o televisor está, a nevera está, isso está, e eu falei: irmão, não me roubaram nada.
não há nada. Ele, não, bueno, então está bem, lo único que tem que arreglar é a porta e todo, listo. E minha esposa quedamos aí, minha esposa e eu, em la escalera, tentando entender o que passou. Não havíamos recordado de los 2 dias antes, todavia, entendendo o que passou. La vecina salió para afuera, vio que nós estávamos em la escalera, salió para afuera, que nós jamás la conocíamos. E ela disse assim, ai, ustedes não sabem o que passou hoje. Eu estava aqui em minha casa e há alguns dias eu escuto como um sonido de llaves e eu quero conhecer e são vocês entrando, pero sempre que eu salgo hacia afuera, vocês já entraram, já passaram para dentro. Então eu jamais tive a oportunidade de conhecer a vocês. Pero hoje, como eu estava escutando um sonido e eu vi que isso se demorava mais, eu disse, hoje é a oportunidade de eu conhecer meus vecinos. E eu abri a porta, e quando eu abri a porta, 2 homens bajaram correndo em el edifício e se foram. Mi gente, eles sacaram a cosita de poner as llaves, e o policia, eu estava com ele apenas barrou a coisa e entramos. Eles sacaram isso e era apenas a hora barrar e entrar. Foi a hora que a muchacha saiu e eles barraram correndo. Em el mismo momento Deus nos recordou, quando nós descíamos al árbol, nós estamos ungindo as portas de nossa casa e tu não puedes entrar de aqui para dentro. Vas a quedar hacia afuera. Há coisas que nós vamos a ter que exercer nossa autoridade sobre elas. Pero antes de falar sobre que nós temos que exercer nossa autoridade, ponga mucha atenção em lo que eu vou dizer. Eu quero falar sobre lo que não são esferas de autoridade de nós. ¿Estão listos? Lo que não são esferas de autoridade para nós. Em primeiro lugar, nossa autoridade, ela não é autoridade sobre Deus. Deus não nos deu autoridade para passar por cima da autoridade de Ele mesmo. Deus não nos deu autoridade para que nós agora pudiéramos mandar em Ele, fazer o que quiera com Ele. Não, a autoridade sigue sendo de Ele e apenas compartilhou com a igreja. Entenda algo, em relação a Deus, nós sempre seremos hijos. Em relação ao homem, nós sempre seremos hermanos e siervos, uno de los outros. E em relação ao diabo, nós sempre seremos igreja, imagem de Cristo. Nós não usamos nossa autoridade contra Deus, é impossível. E há gente querendo mandar em Deus, dizendo o que Ele tem que fazer, e isso não funciona. Nós não cambiamos a Deus e não la usamos para Ele. Segundo lugar, que não é a autoridade que Deus deu à igreja ou compartilhou a seus filhos para ir, não é a autoridade ou não é uma autoridade contra a palavra. Póngalo aí bem grande. Não é uma autoridade contra a palavra. Mi gente, a Bíblia é nosso manual de regra e prática, é nosso manual de vida. Nós temos que aprender a orar a palavra e a viver a palavra, porque eu falo isso sempre, porque Deus Ele vela por el cumprimento de la palavra que é de Ele. Ei, deixa eu te digo algo, Deus não vela por el cumprimento de sua vontade ou de tu vontade. Deus Ele vela por el cumprimento da palavra dele. Então, o que nós hacemos é passar a viver a palavra. E ao momento que nós nos posicionamos e alinhamos nosso coração a esta palavra, começamos a desfrutar o fruto de lo que é velar por el cumprimento da palavra por Deus. Coisas empiezam a suceder não porque eu quero, coisas empiezam a suceder em minha vida porque eu estou alinhado a lo que Deus vai cumprir todo o tempo, ao compromisso de Deus nesta terra. Então, meu irmão, se estás yendo, orando por algo que é em contra da palavra, se isso sucede, créame, não foi Deus que te deu. Estão aqui? Deus
Ele vela por el cumprimento de sua palavra. Hoje em dia estamos em um momento tão delicado que eu não vou aprofundizar tanto nisso, porque há tantas coisas, mas estamos vivendo o tempo que a gente habla de um evangelho inclusivo. Esta palavra se usa aqui, inclusivo. É como se nós pudiéramos incluir ou fazer ressalvas ou correções em la palavra para que algumas coisas puedan ser incluídas. Pero déjame eu te digo algo, que passa ou não aguanta, ou para que sirve ser incluído por um pastor, ou por uma pessoa, ou por alguém que pensa de uma maneira diferente, se em el cielo nós seguimos excluídos por não praticá-lo. Não sou eu que determino que é inclusão e o que não é. É a palavra. E o que ela disse que é. O que ela disse que não é, não é. Aunque eu queira comprovar-me del contrário. A palavra não cambia porque eu quero. A palavra não vai mover-se para um lado e para o outro porque eu vou dizer assim, não, agora eu quero entender desta maneira. Mi hermano, aqui talvez para nossa consciência hasta funcione. Você funciona para ir ao inferno com mais comodidade. Pero não vamos a manipular a Deus. Não vamos a cambiar os princípios divinos, porque nós queremos incluir coisas que não é. E eu não sei você, eu prefiro estar incluído em el cielo que ter el favor de los hombres. Prefiro entender, Deus, que minha vida agrada a Ti, Senhor. Mis pensamentos agradam a Ti. Então, deixa eu ler de novo, rever estes conceitos e tudo para alinhar-me a lo que está aqui. Terceiro lugar, não é a autoridade do cristiano, não é a autoridade sobre uma direção do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai dizer em el livro de Juan que o Espírito Santo, ele que vem habitar em nós e viver com nós por sempre, ele não ia trazer sugerências para nós, sino que ele ia falar de toda a verdade. Pero a vezes o que o Espírito Santo está señalando a nós queremos tratar apenas como uma sugerência, e é aí que damos com a cara em el muro. Nuestra carne quiere porque quiere entrar en la relación. Nuestra carne quiere porque quiere firmar el contrato. Nuestra carne quiere porque quiere comprar, firmar, hacer. Pero hay algo dentro de nosotros que está diciendo así: hijo, es excelente, pero no es para ti. No es pecado, está bien, puede ser una bendición hasta para la persona que está a tu lado, pero no es lo que yo quiero para tu vida. E a vezes o que nós hacemos é ignorar a voz. Ei, não há uma pessoa aqui, não há, eu desafio, não há uma pessoa aqui cristiano que entregou sua vida a Jesus, que o Espírito Santo vino habitar dentro dele e que pode dizer assim: Deus me deixou e eu fui enganado. Em algum momento Deus te avisou, Deus usou pessoas para avisar-te, Deus usou a Bíblia para avisar-te, e você ignorou todas as vozes. Sim ou não, minha gente? Ou apenas eu que já passei por isso? Ignorei todas as vozes e ao final nós outros, eu sabia que não era para ser. Então, por que não lo hizo? Lea Hechos capítulo 5 para ver o que passou com Ananias e Safira, quando eles desobedeceram o que era uma direção do Espírito Santo para eles neste momento. Leia depois Hechos capítulo 5. Número 4. Ei, ponga a atenção nisso, que agora Deus nos vai liberar aqui, vai romper com umas cadenas brutais aqui, neste lugar. Estão comigo? Então entenda, a autoridade do cristiano não é autoridade sobre a voluntade das pessoas.
Entenda isso com todo o amor, minha gente, e nós vamos avançar 1000% se entendemos isso. Tu não puedes obligar a nadie, ni siquiera querer a Deus. Lo que nosotros hacemos es predicar la palabra, y quien hace el papel de convencer es el Espíritu Santo. Y tú jamás vas a poder trabajar mejor que el Espíritu Santo. Predica la palabra, mi hermano. Tú no tienes poder sobre la voluntad de las personas. Aprenda eso. Tú no tienes poder sobre la voluntad de la persona que usted quiere casarse con ella. Yo sé porque yo sé. Alguma coisa vai passar. Eu já fui na igreja, já falei com ele, pastor, já recebi uma palavra e tudo. Em algum momento. Irmãos, se hiciéramos isso, seríamos hechiceiros e não cristianos. Estão aqui comigo? Nós não somos hechiceiros. Nosotros no somos hechiceiros. No, porque el profeta dijo, porque el man dijo, si es en relación a la voluntad de otra persona, mi hermano, entonces Dios tiene que también decir a ella. Si es sobre tu vida, amén. Si es sobre el contexto de circunstancias y cosas que está pasando que tiene que ver contigo, amén. Agora, se é sobre a vontade de outra pessoa, ele não é hechiceiro. E nós não somos hechiceiros aqui. Tráigame a pessoa amada em 3 dias. Eu não hago este trabalho. Amém. Não me venga a pedir isso. Eu não hago este trabalho. Nós vamos a orar. E lo que nós podemos orar, 2 coisas que podemos fazer. Podemos orar por lo que está influenciando a vida desta pessoa, por espíritos que às vezes estão influenciando sobre a vida desta pessoa. Isso nós podemos orar. Isso nós podemos orar. Nós podemos orar para que Deus levante homens e mulheres de Deus alrededor desta pessoa de confiança, para que esta pessoa pueda escuchar a palavra e para que estas pessoas puedan caminhar com Ele. Nós podemos orar para que Deus pueda traer a la memória de estas pessoas lo que les dá esperança, es lo que a Bíblia habla, a palavra que foi sembrada em algum momento, que em um momento às vezes de soledade, em um momento que esta pessoa seja sensível para poder escuchar lo que Deus já ha hablado com ela. E outra coisa muito importante que nós podemos fazer é predicar. Predica a palavra. Encontra, toma helado, habla sobre Jesus, habla sobre a palavra e deixa que a palavra entre no coração da pessoa. Sí, pero não asusta al muchacho ou a muchacha de pisando el pie de ele dizendo es tierra mía. Porque pode não ser. Outro, não é tampouco autoridade para poder fazer el mal e destruir. A gente que habla assim, eu vou orar para que esta pessoa se muera. Eu já vi gente dizer isso. Eu vou orar para que suceda. Minha gente, Deus não está em isso. Isso não vai passar desta maneira. Não vai ser esta realidade. Sabe, eu já vi gente que era de la magia, brujaria. Assim se diz aqui, brujarias. Eu já vi gente que era de isso, que se convertiu ao Senhor, e eles hablam hoje dando testemunho de coisas que eles faziam que tem que ver hasta com sacrifício humano. Você sabia disso? Tem que ver hasta com sacrifício humano, sacrifício de ninho, e que eles faziam pensando em esta realidade para destruir. Pero Deus não faz isso desta maneira, minha gente. Ou se estamos buscando isso desta maneira, nos equivocamos de lugar. Não é neste sítio. Deus está em bendecir. A palavra de Deus vai dizer que é o ladrão, el que viene para matar, roubar e destruir. E Jesus dijo: eu vine para dar vida e vida em abundância.
Ele não está cambiando, préstame um pouquinho suas ferramentas, diabo, para que eu trabalhe um pouquinho, que eu necessito aí ajudar. Não, Ele está dando vida. É mais fácil que você ore para o vecino que você odia, vai ser muito mais bíblico se você passa a amar a ele e empieza a predicar a ele e orar por sua conversão. Vai ser muito mais bíblico e vai haver, se é bíblico, e vai haver cooperação do céu para que isso suceda. Estão aqui comigo? Amém? Então vamos allá. E Deus, Ele tampouco, ou nossa autoridade tampouco é uma autoridade sobre temas donde a Satanás já ha sido dado a legalidade para que ele pueda permanecer aí. É decir, que se alguém quer viver a situação que ele está vivendo, eu posso echar fora o demônio várias vezes e a pessoa vai viver encarcelada nesta situação, porque ele quer abrir a brecha e não tem ou não quer cerrar a brecha. Ele quer viver esta realidade para a vida dele, e aí é muito difícil que nós podamos conseguir por nós mesmos apenas liberar a esta pessoa desta situação. Pero há também uma solução para isso, é predicar o evangelho. Eu posso abrir a mentalidade desta pessoa predicando o evangelho e deixando que o Espírito Santo pueda hacer a obra em la vida desta pessoa. Amém? Entendemos lo que não é? Entendemos lo que não é? Somos cristianos, somos a igreja, recebemos autoridade para ir, pero estas coisas, se nós passamos mais allá, ou estamos orando por lo que não é, ou estamos falando com o árbol que não é, e de verdade passando como loucos, ou então nós estamos manipulando a alguém para que ele pense o que eu quero, e Deus não trabalha desta maneira. Então agora, pastor, vamos a lo que importa, lo que é o plato fuerte para nós. Então, quais são as esferas de nossa autoridade? Lucas capítulo 9, abra sua Bíblia, em Lucas capítulo 9, versículo 1 ao versículo 1 e 2, eu vou ler. Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2. Eu vou ler 3 textos neste momento, 3 textos conhecidos. Pero ele primeiro vai dizer, Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2, e é o que eu vou usar aqui para que podamos sacar isso. Vai dizer assim: havendo reunido a los 12, Jesus les dio poder e autoridade para expulsar a todos os demônios e para sanar enfermidades. Então los enviou a predicar o reino de Deus e a sanar a los enfermos. Mira isso. Jesus estava aí tomando os discípulos que estavam com eles e estava fazendo uma prova de algo que depois eles iam a poder viver por sempre. Era apenas um gusto de lo que iba a passar quando o outro, o Consolador, viniera para viver em eles por sempre. E neste momento ele estava dizendo: mira, ustedes vão e prueben de lo que é ser ungido por el Espírito Santo e viver esta vida ungida aqui. Pero eu posso respaldar também estes textos em la Gran Comissão, porque em Mateus capítulo 28, versículo 18, Mateus capítulo 28, versículo 18 e hasta el versículo 20 vai dizer: portanto, vayan e hagan discípulos de todas as nações, bautizando-los em el nome del Padre, del Hijo e del Espírito Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, e les asseguro que estarei com ustedes sempre hasta el fin del mundo. Marcos capítulo 16, abra sua Bíblia, em Marcos capítulo 16, versículo 15, ou desde o versículo 15 hasta o versículo 18, assim vai dizer a palavra de Deus: vayan por todo el mundo e anunciem as buenas nuevas a toda criatura. El que crea e seja bautizado será salvo, pero el que não crea será condenado. E estas señales acompanharão a los que crean. En mi nombre expulsarão demônios, hablarão em novas línguas, tomarão em sus manos serpientes, e quando beban algo venenoso, não les hará daño alguno. Pondrão as manos sobre los enfermos e estes recobrarão a salud.
Então, em el texto que nós leímos antes, Jesus estava assim: eu vou fazer uma prova. E Lucas, quando vai narrar este texto, vai dizer que eles regressaram possuídos de alegria, porque eles diziam: Jesus, a prova que hiciste, nós nos fuimos allá, e é verdade, os cojos caminham, os sordos empezaram a escuchar, todo isso sucedeu, os demônios saliam correndo, porque nós imponíamos as manos e a gente era livre. E aí Jesus vai falar: mira, é bueno que estén felizes por isso, pero estén mais felizes porque o nome de ustedes está escrito em el livro de la vida. Jesus não rechazou a situação. Lo único que Jesus estava dizendo: esta experiência é brutal, pero hermanos, todo isso é apenas porque há salvação. Todo isso é apenas porque há novo nascimento. Todo isso é apenas porque sou um novo recipiente para receber um espírito novo. E quando chega, imagínate pues, mi gente, estes homens passaram por esta experiência, viram tudo sucedendo, aunque Jesus lhe havia enviado e não estava presencialmente com eles, e neste tempo Jesus passava a eles dizendo assim: mira, é necessário que me vaya, porque quando eu vaya, el outro que é igualito a mim, ele vai venir, e ele vai venir não mais para estar ao lado caminhando, ele vai venir para estar dentro, e ele jamais vai sair de ustedes. Mi gente, eu não sei você, mas se eu estou vivendo este momento, que sou enviado por Jesus, vejo todas as maravilhas que está passando, e quando eu volvo, o Senhor Jesus disse que este que nos capacitou para este dia vai estar com nós por sempre. Eu ia quedar assim: Jesus, e quando vai ser esta coisa? Tanto que quando Jesus subiu aos cielos, ele disse, Lucas, já no livro de Lucas, ele vai dizer: vuelvan para Jerusalém e espere que a promessa del outro se cumpla sobre ustedes. Hechos capítulo 2 habla que eles estavam todos reunidos. Mira, minha gente, estavam todos reunidos. Eu imagino que em el coração de eles havia já uma santa expectativa. Eis hoje. Eis hoje que vamos a começar. E ao outro dia, não foi hoje, mas nos reunimos de novo amanhã. Será que é hoje? Ele prometeu, irmão, ele também prometeu que ia ressuscitar em el terceiro dia, e ele ressuscitou. Mas quando ele ressuscitou, nós não estávamos crendo tanto. Pedro falou: eu tenho que tocar em tus manos. Mas ele que prometeu que ia ressuscitar, ao terceiro dia ele ressuscitou, e nós vimos ele subir a los cielos. Então, se ele prometeu o Espírito para viver em nós e para fazer estas obras, é porque vai cumprir. Então esperemos, pero não é esperar assim: estou aqui tranquilo, relajado, e em algum momento algo vai suceder. Não. A Bíblia fala que eles estavam reunidos. Eu imagino na santa expectativa em el coração destes homens. E a palavra de Deus vai dizer que de repente, estão aqui comigo, de repente, em meio à reunião que eles estavam fazendo sempre, sucedió algo diferente. Eles escutaram como um sonido de um viento fuerte, veemente. Línguas como de fuego se partieron sobre cada uno de ellos. A palavra diz que eles quedaram em el piso, mi gente, porque quando a gente começou a dizer que eles estavam borrachos, Pedro se levantou. E quando Pedro se levantou, ele mesmo que havia negado a Jesus, agora estava predicando de uma maneira que eles jamais haviam visto Pedro predicar. Ele começou a falar com uma autoridade que alguns capítulos depois, alguns homens vão a mirar a eles e vão dizer: pero não eram os iletrados, pescadores que não têm conhecimento, como eles estão falando com tanta autoridade? É porque algo sucedeu na vida de eles. A promessa se cumpriu. O Espírito Santo vino. O poder para testemunhar chegou. E eles começaram a caminhar em la autoridade de lo que havia chegado a eles. E será que estamos vivendo nesta autoridade que o Senhor já nos deu? Cri. Será que verdadeiramente entendemos que é ser igreja e que é ter o Espírito Santo dentro? Estão aqui?
A mim me gusta dar o exemplo, e eu já falei muitas vezes aqui sobre isso, que às vezes nós somos saudosistas. Há esta palavra em espanhol, não há, é como queremos sempre viver, pensamos sempre que o que passou é melhor. A gente que diz assim, eu queria viver em el tempo de Moisés, el tempo de Gedeón. Se eu pudiera viver, poner a lana em el piso e amanecer mojada a lana e el piso seco, depois fazer o reverso, el piso mojado, a lana, ahora a lana completamente seca. Deus falou com Gedeón, e eu imagino que Deus está assim, pero hoje eu vivo em ti e hablo contigo todos os dias. Não necessita mais uma lana, porque eu já não estou em el externo, eu estou dentro. Gente dizendo assim, eu quando chegar ao cielo, meu irmão, eu quero encontrar Moisés. Moisés, que loucura! Como foi o ir do exército egípcio, Moisés, e depois ver o mar abrindo, e toda a primeira coisa, quando chegue allá, eu quero conversar com Moisés. Minha gente, sabe que eu imagino, eu hablo isso sempre, sabe que eu imagino que Moisés que quer conhecer a nós outros, para dizer assim, mira, siéntate aqui a mi lado e cuéntame como foi viver com ele dentro. Porque eu tive que orar e esperar algo que ia suceder. Como é ter a presença dentro todo o tempo e ser guiado por ela todo o tempo? Cuéntame, se ele abriu o mar neste tempo, cuéntame que ele hizo através de ti. Estão aqui? Estão aqui comigo? Cuéntame que é ser igreja. Esta que está em la tierra e que és la embajadora de Cristo. Cuéntame como es representar los cielos. Cuéntame isso. Então, a autoridade del cristiano, del creyente, ¿qué es? A palavra de Deus vai dizer, Lucas capítulo 9, 1 e 2, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. En primer lugar, la autoridad que Dios nos dio como iglesia. En primer lugar, a donde nosotros podemos llevar a esta autoridad, en primer lugar, es para echar fuera demônios e resistir a todo o poder de las tinieblas. Há gente que não me creyó, pero sí es. Es la autoridad. Há gente que a veces passa por uma situação, a pessoa está em esta situação endemoniada, e há gente que queda ao lado dizendo assim, Senhor, haga algo, Senhor. Ay, Jesús, mira cómo está esta persona, Dios, en nombre de Jesús, haga algo, Señor. Cuando él dijo, yo ya lo hice, yo le di autoridad, habla con él, echa afuera, él no puede estar ahí, dile al monte, ya eres iglesia, ya estoy dentro, ya conquistei, a autoridade já me foi dada em el cielo e em la tierra, e eu já te enviei para ir como igreja e fazer o que tem que fazer. Pero como eu já disse muitas vezes, nós às vezes cambiamos a palavra, o que a Bíblia habla para resistir, nós queremos correr, e para lo que ella disse que teremos que correr, queremos resistir. A palavra de Deus vai dizer, huya de los deseos de la juventud, e a palavra de Deus vai dizer, resista al diablo e ele huirá de ustedes. Pero a vezes nós cambiamos, estamos correndo del diablo e tentando resistir a lo que é o desejo de la juventud. Pero mi hermano, não vas a conseguir. Por isso a Bíblia dijo que temos que huir. Estão aqui? Mi pastor Leonardo Capuchin, ele me dizia, Ramiro, como está? Quando eu estava solteiro, íamos a conversar, e eu trabalhava na igreja e dizia, como está? E você está noivo, o quê? As perguntas eram todas diretas. Você está noivo, o quê? E esta pessoa que eu vi com você, quê? E como está isso? E esta área de tu vida? E estás fazendo isso que não pode? E ao final ele dizia assim, Ramiro,
se você tentar resistir o que a Bíblia dijo para que você tenha que huir, você vai perder. E aí eu aprendi o que é huir. Há ambientes que eu estou huyendo. Há coisas que eu huyo, não que eu intento resistir. Agora, quando é o diabo intentando entrar por las puertas de minha casa, aí sim eu vou resistir-lo e dizer: aqui não. Echa afuera, salga de aí. Espírito influenciador del mal, espírito de muerte, de suicídio, de sensualidade, eu te rechazo em nome de Jesus de este lugar. Não eres bem-vindo en este lugar. Toda confusão em la mente, todos os sofismas, barreiras que han creado por estes espíritos que quedam confundindo, te rechazamos em nome de Jesus. Assim lo hacemos. Te rechazo. Não eres bem-vindo. Em segundo lugar, sobre curar ou para curar enfermidades ou para sanar enfermidades. A palavra de Deus vai dizer, mira, a Bíblia habla sobre orar por los... Há gente que me diz assim, pero pastor, isso não funciona. Eu jamais vi alguém ser sanado. E eu digo assim, pero quantas pessoas ha orado? Nenhuma. Eu, hermano, não vai funcionar. Sabe, a palavra de Deus habla sobre isso. Não sou eu que está falando, foi Jesus quem falou. A palavra de Deus habla sobre isso. Pero eu te cuento algo, isso não significa que a muerte é Deus perdendo. Lo que nós oramos não é para que Deus deje de ser Deus. Lo que nós oramos é para que o diabo não nos roube tempo que Deus tem para nós. Não ponga as manos sobre minha vida e sobre minha casa. Eu trago sanidade para minha casa. Aqui em minha casa vamos a viver o tempo que o Senhor propuso para nós em viver. E se chega o dia de nossa partida, estamos felizes porque cumprimos a carreira e guardamos nossa fé. E vamos a viver com Ele por sempre. Pero el diablo não nos vai roubar em nossa casa. Tempo que é de nossa família, tempo que é de minha hija, tempo que é mío, não lo vai ser. Porque nós decimos a esta montanha: salga de aqui. E por último que eu vou falar, pode haver muitas mais coisas, mas eu quero permanecer aí. A autoridade para predicar o evangelho, para predicar a palavra de Deus. Mi gente habla de la palavra a tiempo e fuera de tiempo, usa a autoridade para poder hablar de la palavra. Crea que lo que está saliendo de su boca não é cuento, é poder para salvar. É poder para sanar, é poder para liberar, mi gente. Mi gente, eu não salgo de minha casa, eu não dejo de ter tempo com minha esposa apenas para contar uma história. Todas as vezes que eu estou aqui com o microfone na mão, em grupo de conexão, aonde seja, eu estou entendendo que o Senhor está liberando algo entre nós. Porque eu não estou apenas contando uma história, eu estou falando do que um dia salvou minha vida. Eu estou falando de algo que é poder para a salvação. Eu estou falando de algo que é poderoso. Me deixa eu dizer algo, somos tão ousados para tantas coisas. Somos ousados para pelear, somos ousados para pelear com o vecino, somos ousados para pedir o que temos por direito, somos ousados para militar nossas causas e nossas ideologias, sejam políticas ou seja de outra maneira. Se nós fôramos ousados de esta maneira para falar de lo que de verdade nos salvou, há gente que é ousada hasta para falar com o televisor. Está já gritando, mátalo, e não lhe dá pena. Pero quando você habla, vamos a predicar o evangelho. O Espírito Santo, em Brasil decimos que é, como se diz, brincar la pelota. Brincar la pelota. Pum. Nós temos uma expressão em Brasil que é brincou a pelota dentro da área. É como assim, surgiu a oportunidade que é gol, irmão. Hasta minha abuelita hacía. Lo hacía.
el gol, brincó la pelota dentro del área, nosotros decimos eso, y a veces la circunstancia brinca esta pelota dentro del área, es apenas entrar con una palabra, ya está todo como, ay, que pesar hablar de Jesús para esta persona, pero hermano, ya creó toda la oportunidad, el Espíritu Santo está diciendo, ya a veces ni siquiera una palabra era necesaria, era apenas abrazarla y decir, Jesús te ama. Porque ele já criou, aí a pessoa está, será que eu hablo, será que eu não hablo, meu Deus, como vai ser? Ei, se não temos autoridade para falar, ou se não usamos de nossa autoridade para falar de lo que verdadeiramente ha transformado e nos livrou del mais grande de los prejuízos que íbamos a tomar ou levar em nossa vida, minha gente, talvez seja porque todavia não compreendemos que esta palavra ha hecho isso com nós. Porque te vou te contar algo, se eu tenho condição, não la tenho, mas se eu tenho uma condição para regalar um carro novo a alguém aqui, e digo assim a você, pero não cuente a nadie, Karen, a você, eu digo assim, Karen, eu te vou regalar um carro novo, zero, está na porta, pero eu digo a Karen, pero não cuente a nadie, hasta el próximo mês. Quantos creem que Karen ia conseguir guardar o segredo hasta o próximo mês? Karen não é chismosa, mas é que a alegria é tanta que ela ia chamar alguém da família e ia dizer assim, mira, não cuente a nadie. ¿Sí ou não? Pero me regalaram um carro. Aí vai estar allá. Aí ele visitou alguém da família, uma amiga, ele visitou. E Karen está allá, ai, não puedo contar, pero ai, minha amiga e todo. E de repente, ai, te puedo dizer algo. E você não conta a nadie. Pero es que a alegria é tanta por algo que lo recebimos de maneira que não éramos merecedores, que nós outros queremos contar a quem seja. Minha gente, por isso eu entendo que se nós outros não temos esta mesma gana por falar de lo que nos sacou do inferno, lo que nos livrou de um lodo de pecado, talvez é porque todavia não conhecemos o valor de isso. El dia que conhecemos o valor de isso, não há nada que nos mantenha callados. Nós vamos a querer dizer a toda Colômbia, que toda Colômbia sepa, que toda Medellín sepa, minha casa, vou abrir para um grupo de conexão, minha vida, eu vou liderar algo, porque eu quero que todos sepam que Jesucristo é o Senhor e que nos livrou da morte. Já nos foi dado autoridade, vayan e prediquem o Evangelho a todas as nações. Vaya e predique o Evangelho a todas as nações. Mi gente habla. Aprenda um idioma. Eu tinha um professor de missões que ele dizia assim: que quer ser engenheiro, quer fazer uma universidade, listo, haga sua universidade, pero que tal que tu hagas tu universidade em Egipto e empiece a predicar a todos allá? Ele nos lançava. Que tal você entender que fuiste comprado por preço de sangue e que se fuiste comprado, a vida já não é mais tua, é de quem pagou o preço e hoje vivimos para Ele.